No programa de hoje conhecemos o Sr. Raul Lobato, que pediu forças para encontrar a receita da sua Coca-Cola e não é que encontrou mesmo. Conversei também com o conhecido Sr. Miguel da Padaria, que reinventou as famosas boleimas de Ponte Sor e trata todos os clientes como familiares. Em 2014 dei a volta ao mundo à procura de quem faz acontecer, agora dou a volta a Portugal. Olá, sou André Leonardo e estou a fazer acontecer em Ponte Sor. Uhul! Ponte Sor, Alto Alentejo. Saímos de Lisboa e 2 horinhas depois já cá estávamos. Um concelho onde vivem cerca de 17 mil pessoas, cheio de excelentes infraestruturas para a população, edifícios históricos bem preservados e que aposta nas artes e cultura. Um município que tem feito acontecer com um passado industrial muito forte. A nível económico, o setor corticeiro destaca-se até os dias de hoje. É um município que aposta no empreendedorismo com grande relevo no setor aeronáutico. O aeródromo municipal, que desde 2011 criou mais de 3 centenas de postos de trabalho, com uma escola de pilotos, uma base de meios aéreos de proteção civil, empresas de alta tecnologia de reparação de ultraleves, entre outras. Nas minhas voltas por Ponte Sor, já ao final da tarde, encontrei uma bela estação de caminhos de ferro que transportou a minha imaginação para tempos passados. De manhãzinha, já que toda a gente me falava nas boleimas do Sr. Miguel, tive lá a ir conhecê-lo e provar este doce tão típico daqui. Eu sou Miguel Lopes Batista, estou com o André Leonardo a fazer acontecer em Ponte de Sor. Então aqui é que é a famosa padaria de Sr. Miguel, não é? Padaria Central. Toda a gente aqui em Ponte Sor me falava, tens que ir à padaria do Sr. Miguel, tens que ir à padaria do Sr. Miguel. Mas o que é que, porque é que as pessoas gostam tanto de vir aqui? O que é que tem aqui? Para já está aqui o Sr. Miguel, não é? Pois, em princípio, o Miguel é conhecido em todo lado. Exatamente, o seu professor, não é? E então, como dei aulas durante 5 anos, fiquei conhecido e sou conhecido pela maneira de ser. E as pessoas vêm aqui comer as boleimas, não é? Geralmente à noite as pessoas juntam-se aqui às 40, 50 pessoas e às vezes mais. Jovens e mais experientes, não é? Vem cá toda a gente. De todas as idades. Neste aldeia do Pego, era a maior aldeia do concelho de Abrantes. E os seus pais, o que é que faziam na altura? O meu pai era pateiro, trabalhava numa padaria por conta de um outro senhor, e a minha mãe trabalhava no campo. E depois fui para um colégio. Como eu fui ajudante, era sacristão naquela altura do padre da freguesia, fui para um colégio de frades. Mas o Sr. Miguel já trabalha também desde muito novo, não é? Comecei a trabalhar. Quando fui para o colégio, para poder estudar, tive que ir servir à mesa. E foi assim que pagou os estudos? Não tínhamos possibilidades de pagar o que era preciso no colégio mensalmente, então pagávamos os estudos dessa maneira. E quando era pequeno, o que é que... Já era uma pessoa assim muito ativa, já criava os seus negócios, fazia as tuas traquinices ou não? Era uma criança muito sossegada? Não, o primeiro negócio que eu tive era vender desenhos, eu gostava muito de fazer desenhos, era um aluno razoável. Eu vendia porque o professor à segunda-feira pedia os desenhos que a gente tínhamos que fazer, exercícios, tínhamos que trabalhar durante o fim de semana. E a malta vinha para casa e não queriam trabalhar aqui. Mas o professor não sabia desse negócio? Não. E eu fazia mais uns desenhos e depois vendia-os a 20 escudos. Já era muito bom na época. Na altura, é preciso também crescer muito depressa, não é? E tomar decisões desde muito cedo. Teve que crescer depressa porque eu, quando fui para o colégio, fui sozinho trabalhar para o colégio. Só vinha, durante as férias, é que ia ao Pego. Matriculei-me na Academia Militar e matriculei-me no técnico. Depois desisti da Academia Militar. Desisti da Academia Militar porque não era a favor da guerra ultramarina. Depois fui chamado para a tropa, como tinha sido a Academia Militar. Na tropa fiz o tempo de tropa normal. Em outubro de 74, quando havia a possibilidade e havia necessidade de professores nas escolas secundárias do país e nas escolas preparatórias. E eu concorri à escola secundária de Ponte Sor e aqui fiquei. Comecei com o 4º grupo, Ciências e Matemática, e depois, ao fim, já dava só Matemática. E dava-se bem com os alunos? Que idade é que eles tinham? Que idade é que tinham os alunos? Eram alunos desde o terceiro, quarto e quinto. Terceiro, quarto e quinto ano. Portanto, hoje em dia as pessoas que têm à volta dos 40 anos passaram quase todos por si aqui em Ponte Sor. Tenho muitos alunos desse tempo. Então, e o Sr. Miguel foi professor quantos anos? 5 anos.
Foram 5 anos. Teve a dar aulas de... Depois o que é que aconteceu? Eu quis que ele trabalhasse por conta própria e a minha mãe assim o incentivou também. Isto começou porque o Sr. Miguel queria ajudar o seu pai? Sim. E ele sozinho estava a ver... E ele sozinho não conseguia. E então acontece que havia um senhor que vendia fermento, sabia de uma padaria em Ponte Sor e outra no Domingão que estavam para alugar. E veio ter comigo e eu faria. Cada vez bem. Já desta que eu ponho o meu pé a trabalhar. Juntou-se a fome à vontade de comer, não é? Depois, juntou-se tudo. E na altura deixou logo de ser professor para ajudar o seu pai na padaria? Depois o meu pai teve 3 meses sozinho e eu, quando era, às vezes antes de ir para a escola, ia ajudá-lo a fazer uma voltinha e eu já ia o ajudar. E ele só trabalhava ele, a minha mãe e um outro rapaz. Quando começaram só alugaram uma padaria. O seu pai já tinha o conhecimento de como é que se fazia o pão? Já tinha conhecimento de tudo, porque ele foi padre desde pequeno. Depois apareceu então a padaria de Ponte Sor, que era do Sr. Simplício, e o senhor já tinha uma certa idade e queria alugar a padaria. Ao falar com o Sr. Simplício, ele teve logo, já me conhecia também, daqui da terra, porque eu estava aqui já na terra pequena, não é? Toda a gente se conhecia. Fizemos negócio, contrato, e eu fiquei com o pessoal, com as pessoas que ele lá tinha toda a trabalhar. E quantas pessoas é que eram? Ele naquela altura tinha 6 pessoas a trabalhar. 6 pessoas. Depois que estive ali uns dias, mas eu não vou enganar os alunos, porque eu tenho que preparar, tenho que estar atento aos alunos, tenho que... Já não estava a conseguir dar resposta a tudo. E eu tinha que dar uma voltazinha e depois não conseguia dar resposta aos alunos, não conseguia dar resposta àquilo que eu queria, que era continuar e avançar com a padaria. E estava então, confiante que ia funcionar? Estava, e com os conhecimentos que eu tinha, já. Os fregueses que a padaria do Sr. Simplício já tinha. Mas logo a seguir, houve logo mais 3 lojas que vieram ter comigo, Miguel, eu quero vender o seu pão. E já tinha mais aqueles 3 fregueses. E foi assim que fomos crescendo lentamente. Passado uns anos, apareceu nesta zona industrial já os loteamentos para a indústria. A Câmara veio ter comigo que eu queria ficar com um lote. Foi nessa altura que passou da padaria alugada para uma padaria sua, que é este espaço onde nós estamos. Própria, então começou, portanto, isto começou tudo com recursos, com o que tinha na altura, devagarinho, foi crescendo. Foi crescendo lentamente. Nunca pedi dinheiro a banco para ir fazendo aquilo que eu precisasse. Conforme o dinheiro que ia arranjando, assim eu investia. E estes primeiros tempos foram fáceis? Houve desafios? O que é que foi passando? Foram muito fáceis. Foram muito fáceis. Isto parece muito fácil. Tudo parece fácil quando a gente se empenha. Quando nós nos empenhamos naquilo que fazemos e andar sempre alegres, bem dispostos, ter sempre o sorriso. É importante gostar muito daquilo que se faz, nos lábios, para as pessoas, para tudo. E para os empregados, com tudo. Fazer o melhor, tanto eles como eu, e incentivá-los a fazer sempre o melhor, porque eu já ia sempre fazendo o melhor que podia. E há muita gente que vem aqui comer as boleimas de propósito, não é? Sim. O que é que são as boleimas? A tradição que nós temos, o bolo que nós temos característico da zona, que é a bolema. A bolema que já vinha da parte da padaria do Sr. Simplício. E hoje em dia, quantas pessoas é que trabalham aqui na sua padaria? Hoje em dia trabalhamos com 26 pessoas. 26 pessoas, em Ponte Sor, não é? Tenho também distribuidores que não são meus empregados, mas trabalham. Indiretamente trabalham. Como é que se sente hoje em dia, depois de ter uma padaria enorme? Sempre bem. Sempre ótimo. Relativamente bem, porque faço aquilo que eu quero, faço aquilo que eu mais gosto. Faço aquilo que eu mais gosto e depois ainda tenho outra. Tenho os filhos que são a continuação do meu trabalho. Consigo. Que já estão trabalhando os dois e as noras. E as noras também. Vai ser a família vai ser uma indústria familiar nova, a continuar a ser uma indústria familiar e com o crescimento, e temos que crescer. E fornece aqui, eventualmente, o pão e tudo isso, é aqui só em Ponte Sor? Em Ponte Sor, só Ponte Sor, sim. E, portanto, o Sr. Miguel tem aqui, estamos aqui na sua fábrica, mas depois tem também uma loja no centro de Ponte Sor, não é? De Ponte Sor, de aumentar aquela loja com o terreno que está lá, comprei ao lado, de fazer uma outra loja na Avenida da Liberdade, uma pensão que eu comprei ali para fazer uma residencial. Então já está a começar a diversificar. Bom, já vou diversificar, porque sei que os filhos são 2. Mas também, como diz, não, isto pouco a pouco, as coisas vão crescer, pouco, não é? E o Sr. Miguel continua-se a levantar cedo, a que horas é que... 5h30 da manhã.
levanto-me às 5h30 da manhã, depois, agora já, Como é que é o seu dia? Já não fico aqui à noite, porque já ficam os filhos a começar... Mas também tem que trabalhar um bocadinho, não é? Hoje tem, trabalham todo dia também já... a começar a fazer 2 massas de pão, para quando os empregados chegam, já termos massa pronta para eles começarem a elaborar às 11 horas, começam a elaborar então, às 11 horas. Então o seu dia começa às 5h30 da manhã, o dia começa às 5h30 termina da manhã, a que horas? E depois termina, antes terminava à meia-noite, 1h da manhã. Agora, como eles estão cá os dois, já vai terminando por essas 10 horas. Após estas deliciosas boleimas, fui até ao Monte da Tujeirinha ter com o Sr. Jorge Leite para andar de mota d'água na belíssima barragem de Montargil. O Sr. Jorge começou por me mostrar como funcionava a mota d'água. Depois fui sozinho. Até amanhã! Faz a volta a isto, mas a abrir! Tens que ir mais rápido, vai! Está a pescar a rastro. A abrir, então! Faz como abrir! A equipa gozou logo comigo. São uns engraçadinhos. Eu não quis foi puxar muito pelo bicho. Então, mas mesmo não sabendo conduzir a mota d'água, eu arranjava trabalho aqui no verão se fosse preciso ou não? Sim, no verão é preciso trabalho aqui. É? Então eu tinha safava. Sim, claro que sim. Mas isto aqui em Montargil vai até onde? Esta zona vai até ao rio? A barragem vai até a Ponte Sor. Até ao rio. Até ao rio. Quando cá chegou, gostou de Ponte Sor e depois decidiu, tem aqui um alojamento, não é? Depois, passados uns anos, fiz uma casa e depois transformei a casa em alojamento local. Então no verão é só miúdas giras a virem para cá e o senhor conduzia a mota d'água, é? Também. Fica mais fácil trabalhar assim, não é custo, não é? É isso mesmo. Então, olha, se for preciso ajuda no verão, Tá já bem. sabe, pode contar comigo. Ok. Falaram-me do Monte de Portugal e eu, curioso, quis conhecer o João e a Marta. Uma extensa quinta próxima da barragem de Montargil, uma propriedade onde existem imensos animais, alojamento para se relaxar e passar umas boas férias, uma piscina exterior para mergulhos no quente verão alentejano e um picadeiro. Aliás, os cavalos e a sua criação são algo muito importante por estes lados. O azeite é produzido aqui na herdade e vendido para vários países, sendo de categoria superior e premiado internacionalmente. Fiz com a Marta a minha primeira prova de azeite. Confesso que nos Açores não fazemos isto. Fiquei com uma impressão estranha na garganta e eu acho que ainda não tenho o paladar apurado. Fui conquistado pelo monte e pelos animais. Eu e toda a equipa. Depois fui ter com o Sr. Raul Lobato, que é uma referência aqui na zona, à sua empresa, a Incopil. Eu vivia aqui numa quinta, era o único menino lá da quinta, tirando meus primos que eram miudinhos. Eu é que tinha que ir ao cinema sozinho, tinha que ir à cidade sozinho, é que tinha que ir ver os colegas sozinho e não tinha. O Sr. Raul foi criado aqui em Ponte Sor? Foi ali na Flor das Hortas, que é a origem, que é outra fábrica que tem aí, a original disto tudo. Mas na altura os seus pais já eram empresários? Já eram Como é que foi a sua Meu infância? pai, Como é que desde que eu cresceu? conheci, foi sempre negociante. A minha família era da Beira Baixa, Vila de Rei. E o meu avô era negociante de cereais, negociante de queijos e pimentos e vinha para o Alentejo. E tantas vezes vieram cá que começaram a gostar disto. Pensaram em vender lá e comprar cá. Eu nasci no meio da indústria, no meio dos porcos, no meio da salcharia e eu acompanhei isso desde pequenino, sempre. E ajudava o seu pai nas Ajudava, vendas? ele não me deixava ficar parado, ele tinha de fazer sempre qualquer coisa. Ou varrer a loja, ou mudar o chouriço de um cesto para o outro. Isto desde muito pequenino? Pequenino, eu lembro-me de começar a briga com o meu pai por causa de descascar os alhos e eu tinha 7 anos, no começo da minha escola. E a partir daí não podia deitar sem descascar 2 litros de alho, e moer o pimentão, quer dizer, eu e a minha irmã.
a origem fui logo pequenino a mexer no produto que eu trabalho hoje. Entretanto, eu deixava-me dormir e o meu pai chegava lá ao pé de nós e dava nas orelhas, né? Porque não podia dormir sem descascar os 2 litros de alho. E depois eu começava a chorar para a minha irmã e dizia para ela, quando eu for grande, é de comprar uma máquina para descascar os alhos e tal. Mas pensava que iria vir a acontecer uma coisa dessas. Eu costumo dizer que andei 7 anos na escola. Tenho o 7º ano. 2 na primeira, 1 na segunda, 2 na terceira e 2 na quarta. Somando tudo, são 7 anos. São 7 anos. Meu pai queria que eu fosse advogado e eu não queria ser advogado, eu queria ser engenheiro de máquinas. Queres ser engenheiro de máquinas, vais trabalhar com engenho para a cerâmica, puxado por um macho, né? Um cavalo para amassar o barro. O castigo que ele me deu, queria ser engenheiro, trabalhar com engenho. E assim foi. O meu avô já tinha trabalhado em Pimento, com o pai dele. Ele também ficou com o bichinho um bocadinho do negócio dos pimentos e começámos A pensar nisso. a divulgar. E então ele tirou-me do barro, lá da cerâmica, para ir montar a fábrica dos E que idade é que o Sr. Raul tinha na altura? Na altura tinha 14 anos. 14 anos. Eu saí da escola com 13, tinha trabalhado ali na cerâmica a volta de 1 ano, 2. A partir daí fui montar a fábrica mais um mestre. E qual foi o seu primeiro trabalho lá na fábrica? O que é que começou por Fui fazer? mulher, depois acabei de montar a moagem. O senhor que estava a montar ensinou-me a moer o pimento. Tirou o curso, deu-me o curso todo, montagem de máquinas, desmontagem, secagem e moagem, tudo, fazia tudo. E para mim foi uma grande lição de vida, porque aprendi a fazer de tudo. Depois eu fui para a tropa, mesmo assim aos fins de semana ela aproveitava ainda a minha mão de obra, que era barata para ele, né? Para ir ainda buscar carradas de pimentão à noite, desde sexta-feira, que era quando eu chegava a casa, até domingo. Foi uma vida também feita de trabalho, não é? Tudo trabalho e só me fez bem, gostei. Neste momento, às vezes ponho-me a lembrar, se não fosse isso, não sei o que é que seria hoje, né? Aos 29 anos, salvo erro, o Sr. Raul Aí saiu da empresa do seu pai. já eu saí para fora. Já fiz uma sociedade com 2 amigos. Isto foi tudo aqui na Ponte Soura. Um tinha os edifícios, os outros. O outro era também do ramo. Não foi difícil montar uma fábrica, porque os edifícios já estavam feitos. A área também. Foi só comprar a máquina, fazer uma sociedade Mas era preciso muito dinheiro na altura? Fizemos a escritura, 3 indivíduos, cada um tinha que arranjar 50 mil, e eles tinham, eu não, estava terço nem um carapau. Mas também não me atrapalhei, fiquei caladinho, fui para casa, conversei com a minha mulher. A minha mulher tinha, a família dela, tinha um dinheirinho junto, né? E fomos à casa de um pedir emprestado. Ele gostava muito da gente. 50 contos? 50 contos, mas não quis arriscar sozinho. Epá, eu arranjo 50, 25, os outros 25 e tal. Não é que não tenha, mas preciso deles e coisa. Mas a gente vai ali ao Tijaquim e empresta-te os outros 25. E combinei logo 7% ao ano e pagar. Taxa de juros? Taxa de juros 7% ao ano. E era para pagar logo, quando pudesse, sem prazo. Ia pagando o juro, o resto não há problema. Logo nesse ano ganhei para pagar os mestis e o juro, e o outro paguei-lhe o juro. No ano seguinte? No ano seguinte. Não no mesmo ano paguei o juro a 2 e paguei um. No ano seguinte fui pagar ao outro, e mais o juro. E a partir daí, pronto, é como lhe digo, custava na altura arranjar os primeiros 1000 contos. A partir daí já não custa nada. Pois é. A máquina... É só rolar. É só rolar porque a experiência é muito, os contactos são muitos, os conhecimentos são muitos. No início é que eram as dificuldades, não é? Porque eu era de ceareiro, eu trabalhava a terra, montava num trator, carregava para a fábrica, moía, fazia a matéria-prima, ia embalá-la. Começámos a embalar frascos com uma torneira de um bidão, um bidão de plástico, aquelas barricas de plástico. Depois era fechado à mão, depois levava o rótulo à mão, depois juntávamos numa manga, passámos na retrata, pronto, estava. Tudo assim. E hoje em dia, quando vai à fábrica e vê aqueles rótulos todos seguidos a serem colocados, aqueles frascos todos, o que é que... Isso é a maior satisfação do mundo, é a gente chegar à fábrica e pensar naquilo que existia, naquilo como é que começou. A altura comove-se, ver isto assim. O que a força de vontade faz. É verdade, fui mesmo protegido por Deus. Mas também trabalhou muito para isso, não é? Ora bem,
Mas essa vontade vem de Deus, vem de uma força. Coisa está inerente à outra. Uma força que nos ajuda a encarar as coisas. Porque quis um negócio que não existia. Pá, numa noite resolvi isso. A minha mulher tínhamos matado um porco, só trabalhava em pimentão. E ela estava a fazer os temperos para temperar a carne do chouriço e cheirou-me assim, vinho branco, alho, pimenta. Epá, como é que arranjaste esse tempero? O alho, pimentão, vinho e tal. Tens quantidades? Sei aquilo, foi mais ou menos e tal. E eu mais ou menos fui fazer um tempero mais ou menos. E havia lá uma carne ainda por temperar. Tirei um bocado para o lado e comecei a assá-la e a provar. E disse, opá, está aqui a minha Coca-Cola. Deus me deu uma receita igual à Coca-Cola que não exista e que eu me divirta. E foi acontecer tal e qual, como tudo quanto tempo aconteceu. E o Sr. Raul, mesmo hoje em dia, é que ainda faz novos produtos, não é? E é que desenha. Eu é que faço isso tudo. Eu, a partir da gente quer mudar uma embalagem, eu idealizo. Aos fins de semana gosto de, principalmente no frio, gosto de ir lá para a fábrica. Tenho lá um laboratório que é uma cozinha. É o nosso laboratório para mim e para os amigos. Um tempero novo que eu tenha ensaiado, vamos lá prová-lo. O que é que vocês dizem? Epá, um bocadinho mais sal, um bocadinho menos sal, mais picante, menos picante. E tem saído muita coisa boa dali. Exatamente. E isso é o meu laboratório. É um jantar com os amigos, não é? É um jantar com os amigos. E não há nada melhor do que também estar com os amigos de vez em quando. E hoje em dia, quantas pessoas é que já trabalham aqui? No grupo, nas 3 fábricas, anda à volta de 100 pessoas. E estão todas aqui em Ponte Sor? Nas 3 fábricas, na Ponte Sor. E indiretamente? Hortas, em Copil e LTA. Aqui, hoje... E a Pimenta Sor, somos 4 firmas. Contando com as searas, que é dada a terceiros, mas é por conta deles. A gente dá comida, como dizia a antiguidade, o vinho mata a fome a 1 milhão de pessoas. A gente aqui diz, o pimentão aqui dá trabalho a 400 pessoas. Hoje um segredo, é preciso largueza para a gente poder trabalhar à vontade. Ter largueza de espírito, não é? De espírito e estar bem rodeado de pessoas. Ponte Sor é Ponte Sor, tem um bom peixe do rio, tem boa carne, bom azeite, bom pão, Mas como é que... Isto é o melhor do mundo aqui, não é? E como é que ainda encontra motivação para vir para aqui todos os dias e para continuar? Eu tenho muita coisa para fazer ainda, se tiver tempo de fazer, faço. Tenho aí uma agenda que está aqui, anda sempre comigo. Mas destas, eu tenho metade desta mesa cheia lá no outro escritório. E aí vai preenchendo as suas Eu lembro, eu paro é? e começo a escrever, né? Começo a fazer desenhos, olha. Olha isto, isto é tudo desenhos de máquinas. Não foi feito agora, isto é feito durante... Acaba esta, arranjo outra. Tudo quanto eu me lembro de aproveitamento, está aqui. Vai para aqui. Pode vir os meus netos, meus bisnetos, um dia vir aqui e dizer, pá, o meu avô escreveu isto aqui e olha que isto é capaz de dar, não é? E o que é que falta aí para os próximos anos? O que é que vai tentar ainda? Esta fábrica, isto foi um pedido que eu fiz a Deus e ele fez-me à vontade. Queria ter a melhor fábrica, isto já foi há anos atrás, há muitos anos. Queria ter a maior fábrica do ramo do país. Queria ter a fábrica tipo de laboratório, farmacêutico. Vidros à volta, tudo organizado. Idealizou isso? Está lá já a trabalhar. Já estou a pensar em aumentar mais para a frente. Portanto, ainda vai crescer mais? Até poder, pelo menos espaço eu tenho aqui com fartura. E coisas novas. Olha, na outra fábrica tem 2 máquinas a fazer covetes. As covetes da manteiga. Pequenina que vão à mesa. E tenho isso para pôr tempero lá dentro. Tenho uma marca aí nos supermercados que já vende o frango e dá uma covetezinha daquela. Porque aqui o Sr. Raul tem a marca própria, mas também produz para outras marcas, não é? Exatamente. A gente aqui dá o jeito para todos. Algo incontornável em Ponte Sor é também a indústria corticeira que emprega mais de 400 pessoas, sendo uma das melhores zonas para a produção da matéria-prima. Tem, aliás, um dos maiores e mais bonitos painéis de rolha de cortiça do mundo. Nós estamos inseridos na maior região do mundo de produção florestal de cortiça. Além da exploração florestal, temos a transformação industrial. Aqui no Conselho, o setor cortiça é o principal empregador do Conselho. Tinha vindo de uma universidade, estive sempre ligado a projetos de investigação na área de História Económica e achei interessante começar a perceber toda a economia em torno da fileira da cortiça, desde a exploração florestal à transformação industrial e à comercialização. Iniciei então o doutoramento
século XIX. Ah, então és um expert. Não sei. Não. És de cá? Não, eu sou natural de Lisboa, em virtude. Como é que vieste daqui parar? Já foi quase de mulheres. Ah, pois, já lá sei que manda, não é verdade? Como é que foi para ti vir de Lisboa para aqui? É uma assim, diferença relativamente grande, não é? A diferença é grande, mas eu tenho que fazer aqui um pequeno parênteses. É que Então. eu antes já tinha namorado uma rapariga, que apesar de ser do meu bairro de Lisboa, o pai dela é aqui de uma aldeia a 18 km daqui. Até usei isso para engatar a minha mulher. A sério, falar a sério. Como é que foi isso? Comecei num encontro de história económica, ela disse que era de Ponte Soa, achava que eu não conhecia E sobressaíste? Não, eu sobressaí logo, marquei logo os pontos. E até hoje. Disse logo, conheço muito bem o Primo Chico, acho que até te vi lá outro dia à noite. Tudo mentira, claro. E futebol, gostas? Sou adepto do Belenenses. Vou agora ver, imagina o quê? Vais ver o Belenenses com o Benfica. Queres ver comigo? Bora, vamos. Sr. Joaquim, sente-se aqui connosco. Sente-se à vontade. À vontade, como se isto fosse meu, não é verdade? Isto na verdade é seu. Mas então o que é que temos aqui? Isto são petiscos aqui da casa? Temos aqui uns pimentos assados de azeite e vinagre e alho. Aqui temos os ovos mexidos com os espargos bravos. Já experimentei ali os cogumelos que estão... Os cogumelos recheados com Foi o Sr. Joaquim que fez? sou eu que faço. Ah, é? O Sr. Joaquim que vai para a cozinha? Às vezes. Tem mais jeito do que eu. Aqui temos a farinha frita, porco alentejano. E temos ali os enchidos também de porco alentejano e um queijinho alentejano. Costumas vir muito aqui ao restaurante. Já vi algumas vezes. Mas isto, ter um restaurante é uma coisa também muito exigente, não é? Sim, é preciso muito empenho, é preciso muita dedicação. E já tem aqui o restaurante há quanto tempo? Começámos... Coma qualquer coisa, Sr. Joaquim. Começámos no Eu dia... ofereço coma qualquer coisa. Obrigado. Obrigado. Começámos no dia 1 de fevereiro de 1997. Portanto, 20 anos. 20 anos. E sempre, foi sempre o Sr. Joaquim e a sua esposa? Sempre. Desde o primeiro momento. Desde que haja saúde e vontade, as coisas conseguem-se, não é? Então isto está quase a começar o futebol, não é? É verdade. Vamos a isso. Está mais um passo até à vitória, não é? A você não... Espero que não seja, mas... Infelizmente acho difícil. Vamos lá ver se é. Vamos lá ver se é. Neste programa fizemos acontecer em Ponte Sour. No próximo vamos estar... Pois é, criam. Ainda não vos vou contar. Cá estaremos a fazer acontecer alguns por aí. Fiquem desse lado. Aqui está a grandiosa equipa, o Luís, José Ricardo, César. Estamos aqui num parque de estacionamento. Cheguei aqui e encontrei isto, vejam lá. Mais que tu, vai César, vai César. David! E ação. Olha, Dona Cidália, prepare só um bocadinho, por favor. estou com o André Leonardo, faz acontecer. A fazer acontecer. A fazer acontecer. Vamos lhe dizer, então. É um doce característico aqui Sim, em é o Ponte bolso Sour, característico. É o bolso característico. Gostaram do vídeo? Então subscrevam, partilhem ou vejam outros vídeos.